Nos dias de hoje, vivemos uma realidade onde catástrofes naturais e sociais têm se intensificado. Terremotos, tsunamis, furacões, incêndios, pandemias, guerras, crises econômicas e até mesmo cataclismos ambientais estão cada vez mais presentes. Estamos diante de um cenário global de sofrimento, devastação e incerteza. Mas será que isso é algo que aconteceu por acaso? A Bíblia, a Palavra de Deus, fala sobre os sinais dos tempos e nos alerta sobre o que devemos esperar e o que devemos fazer diante dessas tragédias. O canal Simplesmente Servos traz uma reflexão acerca dos acontecimentos atuais que estão deixando marcas profundas na humanidade. Assista até o fim e deixe sua opinião sobre esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. O clamor da criação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 22, diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esta passagem nos mostra que as calamidades naturais não são apenas eventos aleatórios, mas sinais do sofrimento da criação, que aguarda a redenção. A natureza, marcada pela queda do homem no pecado, tem suas próprias dores de parto, esperando pela restauração final de tudo que foi corrompido. Hoje, vemos essas dores se manifestando de maneira dramática. Devastadores incêndios florestais, furacões cada vez mais intensos, secas prolongadas, enchentes imprevistas e mudanças climáticas que desafiam nossa compreensão científica. Isso nos faz refletir: será que a criação não está clamando por um fim para o sofrimento humano e para a restauração de tudo o que foi quebrado? Os sinais dos tempos. Em Mateus 24, Jesus falou de um tempo de grandes catástrofes que precederiam o fim dos tempos. Ele disse: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Em outras partes da Bíblia, como em Lucas capítulo 21, versículo 11, ele também nos fala sobre pestes e grandes sinais no céu. Jesus nos advertiu que antes de sua volta, a humanidade enfrentaria muitos desafios, conflitos e cataclismos. Não podemos deixar de notar que, cada vez mais, temos assistido a esse cumprimento das palavras de Jesus. Aumento da violência, conflitos armados, fomes, crises econômicas, desastres naturais e doenças, todos parecem estar interligados e se intensificando. Em 2020, o mundo foi abalado pela pandemia do coronavírus, uma crise sanitária sem precedentes que, como uma tempestade, atingiu cada país e trouxe um impacto profundo na vida das pessoas, nas economias e na saúde global. A conexão entre o pecado e as catástrofes. É impossível não perceber que muitas dessas calamidades estão conectadas ao pecado humano. A Bíblia nos fala que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3 do versículo 17 ao 19 descreve como a criação foi afetada pela desobediência, trazendo sofrimento e morte ao mundo. Desde então, os seres humanos têm vivido em um mundo que carrega os efeitos dessa queda. A ganância desenfreada, a destruição ambiental, a exploração do próximo e a busca incessante pelo poder têm agravado o sofrimento e as catástrofes em nosso planeta. Hoje somos testemunhas de como o pecado afeta nossa relação com Deus, com os outros e até mesmo com a criação. A exploração dos recursos naturais sem responsabilidade, a poluição, o desmatamento e a falta de amor ao próximo contribuem para um mundo em desequilíbrio, gerando um ciclo de destruição que parece não ter fim. Mas a Bíblia também nos ensina que há uma esperança em meio ao caos. O chamado ao arrependimento. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus nos dá uma palavra de esperança. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é um chamado ao arrependimento, ao retorno a Deus, como a única forma de restaurar a harmonia e o equilíbrio que a humanidade perdeu. O arrependimento é o primeiro passo para curar o nosso relacionamento com Deus, e isso se reflete em como tratamos o mundo ao nosso redor. É um convite a voltarmos ao propósito divino de cuidar da criação, de amar uns aos outros e de buscar a paz. Cada vez que enfrentamos uma catástrofe, seja ela natural ou social, é uma oportunidade de refletir sobre nossas ações e reavaliar nossas prioridades. O papel da Igreja no meio do caos. Em tempos de crise, a Igreja, como corpo de Cristo, deve ser um farol de esperança e auxílio. O cristão tem a missão de viver o amor de Cristo em ação, ajudando os necessitados, consolando os aflitos e sendo um exemplo de fé no meio do sofrimento.
Em Mateus capítulo 5 do versículo 14 ao 16, Jesus nos chama para sermos a luz do mundo, e essa luz brilha especialmente nas trevas da adversidade. Quando o mundo está imerso no caos, a igreja deve se levantar como um instrumento de Deus para trazer cura, restauração e esperança. Não podemos ignorar o sofrimento dos outros. O profeta Isaías nos ensina a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos aflitos e dos oprimidos. Se a igreja se comprometer com a prática do amor, ela se tornará um refúgio para os que estão sofrendo. Há esperança no retorno de Cristo. Porém, apesar das catástrofes e sofrimentos do presente, há uma esperança que não pode ser apagada: a promessa do retorno de Cristo. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 nos assegura: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Um dia, Deus fará nova todas as coisas. A criação será restaurada, e não haverá mais sofrimento nem dor. Enquanto aguardamos esse glorioso retorno, somos chamados a viver com fé e perseverança, confiantes de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando as tempestades parecem incontroláveis. As catástrofes de hoje são um lembrete de que este mundo não é o nosso lar definitivo. O nosso destino eterno é com Deus, em um novo céu e uma nova terra, onde a paz e a justiça de Deus reinarão para sempre. Em meio às catástrofes atuais, seja no campo ambiental, social ou político, a Bíblia nos convida a refletir, a arrepender-nos e a buscar a Deus com todo o coração. O sofrimento, embora real e doloroso, é também um sinal de que a restauração prometida por Deus está mais próxima do que nunca. O que está diante de nós não é o fim, mas o início de algo novo e glorioso. Em tempos de crise, podemos nos apoiar na palavra de Deus e viver a fé que Ele nos chamou para viver, confiantes de que no final, Ele será vitorioso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Se for da sua vontade, deixe também seu pedido de oração. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Se você tem o desejo de pregar a palavra de Deus pelo mundo, usando os recursos da internet e fazer disso uma profissão monetizada, seja membro do canal e assista às aulas exclusivas que estamos criando para você, com estratégias simples e rápidas para você se tornar o novo criador de conteúdos da internet e ter um canal como esse, alcançando milhares de vidas pelo Brasil e pelo mundo. O valor é simbólico, mas o resultado pode mudar a sua vida. Venha com a gente, estamos te esperando. Que Deus te abençoe.